Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto dessa segunda-feira, dia 4 de novembro, Romanos 8, 5 a 7. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Essa carta aos Romanos diferente do que muitos teólogos afirmam, e estes teólogos dizem que Romanos é o quinto evangelho. Mas se a gente analisar bem a carta aos Romanos, ela é muito complicada para a gente compreender as colocações de Paulo entre lei, entre graça, entre espírito, entre carne. E é preciso uma reflexão muito bem feita, uma análise muito criteriosa para a gente entender o que ele escreve. E eu posso pensar até que pela sua cultura ele tem facilidade de escrever, mas nós precisamos trabalhar o texto de uma maneira bem profunda para a gente poder compreender. Neste texto que nós lemos, Paulo está dizendo que nós não estamos embaixo da lei, quer dizer, sob os domínios da lei, mas estamos sob os domínios da graça. Só que a graça, ela depende da lei, não da lei mosaica, como defendiam os judeus, mas da lei de Deus. Eu só posso alcançar a graça se eu cumprir o artigo mais importante da lei de Deus, que é o reconhecimento de Jesus como o Messias. Então Paulo usa a expressão carne e espírito para definir quais são ou quais devem ser as nossas prioridades. Ser carnal, a princípio, não é ser pecaminoso. Ser carnal, a princípio, é ter as inclinações para as necessidades da carne. Ser espiritual é ter as inclinações para as necessidades do espírito. Mas nós não podemos separar a carne do espírito, porque as nossas necessidades carnais, como alimentação, vestuário, descanso, elas são necessárias para o nosso corpo físico. Só que elas não podem ter prioridade sobre o nosso corpo espiritual. Todas as necessidades físicas que nós temos
precisam ser sujeitas às nossas necessidades espirituais. E quando nós conseguimos isso, nós passamos a viver sob o domínio da graça. Mas esta graça não nos permite contrariar a lei. Quando Paulo condena a lei, é porque ele está condenando as pessoas que colocam a lei acima da graça. Mas quando ele fala sobre a graça, ele vai deixar claro que a graça ela é alcançada através da lei, a lei de Deus e não a lei mosaica. Por isso, a lei e a graça andam juntos. Quando eu cumpro a lei, eu alcanço a graça. Quando eu não cumpro a lei, e vou sempre repetir a mesma coisa, não a lei mosaica, não a lei dos homens, mas a lei de Deus. Então, quando eu cumpro essa lei, eu alcanço a graça. Por isso, lei e graça caminham juntos. Que esta segunda-feira possa ser abençoada em nome de Jesus. Amém.